O Sem Censura está começando agora. Você já pensou em ter seu próprio negócio? É preciso ser criativo, ter objetivos claros e força de vontade. No programa de hoje, vamos falar sobre o empreendedorismo. O Marcos Quintela é coordenador do MBA em empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas. E, segundo ele, empreender é um talento nacional. O Brasil só perde para a China quando se fala em abrir novos negócios. O Marcos vai falar sobre isso e vai falar também das orientações para que um negócio dê certo, das micro às grandes empresas. A arte é um ótimo caminho para empreender. Quem prova isso é o produtor Zeca Medeiros. Ele organiza 3 feiras de artesanato e patchwork. Aliás, ele deixou uma carreira de ator para empreender nesse ramo de organização de eventos. Eventos que servem para mostrar o trabalho de artesãos e para estimular quem quer fazer sucesso com a arte. Um exemplo de sucesso é o casal Vanchesco, a Vânia de Assis Silva e Francisco de Assis Araújo. Eles começaram numa dessas feiras, a Patchwork Design. Hoje eles criam colchas, bolsas, capas de almofada com a técnica do patchwork, que aproveita retalhos de tecidos. Eles vieram da Paraíba antes de descobrirem o talento para o artesanato. Trabalharam como Vânia como empregada doméstica e Francisco como caseiro. E por causa da arte, o Francisco descobriu mais um talento, inventor. Ele criou sozinho uma máquina para costurar os tecidos do patchwork usando peças usadas. A Tati Rabelo escolheu o ramo da moda como empresária. Ela cria moda, shorts, calças, roupas, enfim, que vestem personagens. Inclusive a Morena, da Nanda Costa em Salve Jorge, usa as roupas da Tati. Ela vai falar desse caminho, Tati, até fazer sucesso com a marca. Ela trabalhou desde 14 anos fazendo várias coisas. Vendendo assinaturas de revista, foi operadora de telemarketing e depois se encontrou na moda. E vamos conversar com o empreendedor cultural, ator, diretor, autor Otávio Mendes. Ele foi indicado ao Prêmio Shell como autor. É um dos fundadores do espetáculo Terça Insana. Atuou ao lado do Neila Torraca, da Tônia Carreiro. Está em cartaz com a comédia Irmã Selma e seu Terço Insano, o hábito de fazer rir. Ele é um empreendedor dele mesmo, né? A gente vai falar do empreendedorismo como um todo mesmo. E eu vou abrir esse programa ouvindo nosso teórico do empreendedorismo, que é o Marcos Quintela. Quando eu falo que a China e o Brasil têm esse ponto, né, essa atração pelo empreendedorismo, na verdade a dificuldade pode gerar o empreendedor, a crise pode gerar o empreendedor, é isso também? Os Estados Unidos também é um grande empreendedor, né? Também a maior de todos até. É, a maior de todos, né? Eu não acho que só a crise, não, né? Porque o brasileiro, ele sempre teve dentro de si aquela vontade que você entrevista as pessoas, todo mundo diz assim, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ser dono do meu próprio nariz, né? Então isso é uma situação às vezes complicada, né? Porque todo mundo acha que pode ter o seu próprio negócio e muitos são aventureiros ou às vezes se tornam empresários ou abrem situações que mais à frente vão ter problemas sérios, né? Porque não estudam o mercado, não conhece, a gente sempre briga assim, não sabe onde o galo cantou, e assim, porque a primo do cunhado da minha tia abriu uma casa de pão de queijo lá no interior de Minas, então eu vou abrir aqui, vai dar certo? Não necessariamente, né? Então é uma questão de dom, que muitos falam, ele tem dom para ser empreendedor. Olha, é aquela história, quantos grandes empreendedores tem no mundo que fizeram aquilo apenas colocar o dedo, né? Como um Paz Mendonça, um Silvio Santos, um Ike Batista. Eu estou lendo o livro da vida do Samuel Klein, Samuel Klein, da Casa Bahia. Exatamente. Genial, um empreendedor nato, né? Mas quantos desses tem? Entendeu? Os simples mortais têm que lançar mão de alguma coisa para se abastecer de conhecimento ou de orientação, né? Muitos arriscam o negócio, né? E é uma coisa complicada, né? Então, eu vejo às vezes que carece um pouco de conhecimento, né? Você acha que a pessoa deve escolher primeiro o que ela quer fazer ou primeiro checar o mercado? A gente fala sempre o seguinte, todo empresário é um empreendedor, por definição. Não necessariamente todo empreendedor é um empresário. Por quê? Tem uma diferença conceitual entre empreendimento, como o Otávio estava falando, empreendimento e empresa. O empreendimento é uma coisa definida, é uma coisa, um tempo definido, é a visão do futuro que você quer transformar em realidade. Então você cria toda aquela ideia e coloca em realização. Mas depois disso vem a gestão e tocar o negócio. Uma empresa, ela necessita de quê?
de sobreviver, precisa de crescer e de perpetuar, né, de se autossustentar. Então, muitas vezes, o sujeito não consegue fazer isso, né? Ele é um grande empreendedor que vai lá, abre o seu negócio e depois não consegue se estabelecer, como a gente fala, né? Não consegue se estabelecer. Eu posso perguntar Perguntar não, é uma coisa... Porque eu sou do tempo que não tinha água em copinho. E era uma coisa que eu sempre penso, porque também precisa muita coragem para algumas coisas. Porque se na minha época eu chegasse para, sei lá, para você falasse, vamos embalar água para vender, você ia me falar, mas quem que vai comprar água? Qualquer torneira, né? A gente pegava a água, eles davam na padaria, ninguém nem passava. Estava na porta de casa, batia no portão e pedia um copo d'água, a gente dava. Agora, era uma coisa de muita coragem pegar uma empresa e falar, não, eu vou embalar água. Precisa de muita visão e ter muita certeza, né? Aí vem associado a esse conceito a inovação, né? Porque hoje se fala muito em conceitos de empreendedorismo e inovação. Né? Que inovação todo mundo acha que você está querendo só o novo. Não necessariamente criar o novo. Inovação é um conceito amplo, né? Que dentro da própria empresa você simplesmente pode implantar uma coisa que ela fez na sua empresa e ser uma coisa nova, por quê? Um novo processo de gestão que vai otimizar algum tipo de ação dentro da tua empresa, que aquilo é novo naquela circunstância, não necessariamente é uma coisa, uma invenção. Né, como você vai ver, eu sou um inventor. Tudo bem, invenção está ligada à inovação, né, e a empreendedorismo. Mas depois disso você tem que fazer o quê? Viabilizar. Viabilizar o seu invento. É a parte mais complicada. É sobreviver o seu invento. Mas é genial essa ideia de vender água em copinho. Isso aí são como tem outras coisas. Eu não teria coragem nessa época. Nem vender leite em saco, como começou no início, lembra aquele negócio de leite? Como é que alguém podia imaginar? E hoje o que tem em tudo no mundo? Né? Então a inovação é um processo de empreendedorismo muito grande. A dificuldade que você falou no início ali, ela leva a criações, né? A inovação, ao inventor, né? Com você mesmo, a sua necessidade de criar um determinado mecanismo para facilitar, otimizar e diminuir seus custos, te levou a criar, ou inventar, um nome que você quiser dar, de uma máquina, não foi isso? Eu inventei uma máquina, na verdade, porque eu cheguei a um ponto e quando ela começou a trabalhar, ela seguia muitas costuras retas e não tinha muito para produzir, né? Então eu vi em revista uma máquina que poderia andar sobre o tecido e fazer curva assim, girando 360 graus. Aí eu me deparei com o mercado, que fui ver o preço, a máquina na época custava $36 mil. Aí eu comecei a gelar e disse, como é que vamos procurar investir num negócio que com 5 anos para você ter retorno. Só pagar a máquina. Aí foi quando eu deu um estalo e digo, vou pegar uma máquina doméstica usada, corto ela e transformo ela num espaço maior que eu possa trabalhar com ela. E nisso eu fui vendo algumas revistas e tal, e nisso eu acabei adaptando a máquina para fazer o que nós fazemos, no caso o quilt, que é a costura que fica unindo os dois tecidos e no final que dá o acabamento da peça, é ela que dá um certo valor, né? E dá a beleza. Quando você, no caso do Francisco e da Vânia, é genial. Toda a ideia é genial. O caso da água também é genial. Depois que ela está pronta, é um sucesso. A gente fala, olha que genial. Né? Fácil. Né? Mas a gente não pensou nisso. Antes, pois é. Né? Pois é, e a gente nem acreditaria se tivessem proposto a gente. Eu não toparia ser seu sócio para isso. Você falaria, isso não vai dar certo. Imagina. Um visionário empreendedor fez isso e é um sucesso internacional. Não necessariamente aquele sujeito que inventou isso, foi quem colheu, né? Perpetuou o negócio e hoje derivou para tudo que você vê aí. É aquela história de pequenas ideias surgem grandes negócios. Com o jeans é interessante porque é exatamente isso. Quando a gente pensa que não pode mais fazer nada, surge algo, como é que pode? Num jeans, que é mais ou menos em cima, né, do que eles fazem. E aí quando a gente pega a peça e vê feita, aí por que eu não pensei nisso antes? É exatamente dentro das visões dos visionários, né? A gente vai vendo um determinado produto que depois que vê é muito fácil, mas... Agora, a pessoa que vai fazer um negócio seu, tem que, tem que fazer uma pesquisa, tem que pensar se aquele pão de queijo vai vender naquele lugar, ou se aquele cachorro-quente vai funcionar ali,
Não é? Mas há casos muito interessantes, assim, de uma padaria abrir do lado da outra e arrebentar com a antiga, fazer um sucesso astronômico. Eu não sei se é a pesquisa. Eu fico pensando sempre que é... Quer dizer, claro que é um diferencial, isso é óbvio. É um diferencial. A padaria B tem produtos mais interessantes, é mais charmosa, é mais luxuosa, sei lá o que ela é, que ela se destacou, né, em relação... A novidade a também, novidade, né? a qualidade. Tudo isso somou para ela fazer mais sucesso que a padaria A, que está do lado, que já existia há 50 anos e tal. E às vezes ninguém fez pesquisa nenhuma. Mas é preciso pelo menos adequar o seu temperamento, o seu jeito, a sua maneira de ser ao seu negócio. Por exemplo, eu detesto acordar cedo. Olha o que eu estou querendo te perguntar. Detesto acordar cedo, assim, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu acho uma maluquice. Aí, bom... Uma violência. Eu acho uma violência. E eu adoraria, não, é pior, eu adoraria ter uma loja de flores. Eu adoro flor, plantas e tal. Mas eu teria que ir na Cadeg ou no Mercado X, sei lá onde, às 4 horas da manhã, que para mim seria inviável, né? É mais no horário de verão. Insuportável. Eu ficaria na night né? E aí não ia dar certo mesmo, né? Para emendar. Ou eu acordaria sempre atrasado e não compraria as flores. Então, seria um negócio que eu não daria certo. Isso é mole, né? Pelo seu temperamento. Você vê que você não vai fazer. Você não pode assumir esse compromisso, que você não vai cumprir isso. É verdade. Né? A não ser num caso de desespero, né? Doença, uma coisa grave. Estou falando assim, como negócio, como meta, sonho. Você vai sonhar o sonho impossível também, né? Sonhar o sonho impossível sempre. O que a gente fala sempre... Aí isso tem a ver, quer dizer, pensar no temperamento, no seu jeito de ser para abrir o negócio funciona. Você acha moda fútil, horroroso. Ai, moda, que coisa chata. Você não pode abrir uma empresa de moda. Isso que às vezes a gente ensina, né? Entre aspas, Eu estou ensinar. querendo saber o que você ensina. Isso Exatamente. Ensinar é uma palavra muito forte, né? Mas como a gente está na Fundação Getúlio Vargas, a gente veio criando essa ideia de empreendedorismo e há de 5 anos para cá, esse curso começou a tomar muita forma, né? Ele é um MBA, na verdade, uma pós-graduação. Ele é um MBA em empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios. Aí lá, eu sempre, nas minhas aulas, eu dou aula, uma das disciplinas, que é estudo de habilidade de novos negócios. Aí eu falo o seguinte, olha, abrir um negócio, desde a carrocinha de pipoca até uma mega empresa, os princípios são os mesmos. Tudo isso, só muda o quê? O tamanho do mercado, os investimentos, porque as características são as mesmas. Quando o sujeito vai abrir uma carrocinha de pipoca, o que ele tem que fazer? Qual a primeira preocupação que o sujeito vai abrir a carrocinha de pipoca tem que ter? Se ele tem dinheiro? Se ele tem financiamento? Se ele sabe fazer pipoca? Não. Ele tem que preocupar quem vai gerar a receita dele, quem vai gerar o caixa dele, quem é? O cliente. Onde é que está o mercado? Eu tenho que identificar o mercado. Eu tenho que identificar, vem cá, identifiquei que aquela escola ali... Então ele tem que parar esse carrinho de pipoca perto de um lugar que tenha gente. Lógico que ele tem que fazer, olha, para eu abrir o carrinho de pipoca, eu descobri que tem um colégio que não tem um vendedor de pipoca lá para concorrer comigo. Entendeu? E tem outro que depois eu vou trabalhar de 5 às 6, depois eu vou para o outro. Ou seja, ele identificou o mercado, foi lá e viu que ele poderia vender. Aí sim ele vai investir o quê? No investimento de comprar a garrotinha de pipoca, vai comprar a matéria-prima lá. Posterior a... Lógico, aí ele começou a investir. Essa olhada pelo mercado. Mas não está arriscado. Amanhã, outro sujeito fala assim, agora eu vou botar uma garrotinha de pipoca do lado dele. Pronto, criei uma concorrência. Ou então churros, ou então o baleiro vem ali para o lado, ou seja, já pulverizou o mercado dele, que ele tomava conta na porta da escola. Mas, Marcos, você fala de um jeito que... tudo bem, eu compreendo o que você diz, mas, por exemplo, hoje a gente vive num mundo que tem muito de tudo. Então, assim, as próprias emissoras de televisão, todas são grandes empreendimentos, funcionam direitinhos. Mas como faz para uma ter mais do que o outro? Porque tudo bem, você vai arrebanhar... como é? Pegar público... Tá certo. Mas mesmo assim não existe fórmula. Para nada mais existe fórmula. Tem a qualidade de você buscar aquele mercado. Por que um market share, a gente fala, a divisão de um mercado, tem os grandes, os menores, né, as fatias de mercado? Porque alguma coisa tem. Um exemplo que você estava falando ali, agora recente, esses sorvete de iogurte. Tudo na vida é assim. O primeiro cara que inventou isso, o que ele fez? Ele criou, 100% do mercado era dele, concorda? Eu cheguei ali, não interessa a marca, não vamos falar, né? A marca A chegou e lançou sorvete de iogurte. O que aconteceu?
Opa, todo mundo foi tomar zoio de iogurte. Impressionante. Aí veio o segundo. Bom, quando veio o segundo, já aconteceu o quê? É uma pizza, vamos imaginar a pizza era só dele. Quando entra o segundo, já dividiu a pizza. Quando entrou o terceiro, ou seja, a pizza é a mesma. Mas as fatias vão... O que acontece com isso? Grande concorrência. Aí começou a ter um iogurte do lado do outro. Hoje, quantos anos isso? 2, 3 anos, 4 anos? Não tem mais quase nenhuma. Começaram a morrer. Sobrevive o mais forte, sobrevive o mais de qualidade, ou aquele que soube captar esse cliente. O que fez a diferença. Fez a diferença. E Ou é como jogador de passou futebol, a ficar que é o gol. na sua memória degustativa, aquele cara ficou no mercado. Mas aí você pega a carrocinha de pipoca, ele coloca bota o doce, leite condensado, aí a salgada tem, sei lá, ele que moe alecrim. Enfim, cada um inventa uma coisa. Eu não sei se tem pipoca com alecrim, tá? Estou inventando total. Então, cada um vai inventando, né? A pipoca dele é melhor, ele cria um boca a boca que leva ao teatro e que leva à pipoca. E isso se repete ao longo dos anos, Leda. Se você observar, isso aí aconteceu com filmes, lembra no início dos videocassetes? Era uma locadora do lado da outra, até que surgiu o quê? A grande locadora, as grandes locadoras, até que a própria, aquela última agora, que era Blockbuster, também. Por quê? Porque hoje a internet está aí. Porque a televisão também te dá essa opção. Então as coisas são cíclicas. As laundromat, aquelas lavanderias, também, lembra aquele ciclo? Todo lugar tinha uma lavanderia. Então o mercado, ele se acomoda. Tem outros casos. Mas tem uma coisa cultural também, não tem? Por exemplo, nos Estados Unidos, toda a cidade tem as lavanderias. E todo mundo lava roupa naquelas lavanderias. Por quê? Porque não tem empregado doméstico, porque você não tem isso, porque não tem aquilo. Aqui você não tem área para estender. Empregado doméstico. Aqui você concorre com um monte de coisa. Por isso que aquela lavanderia... Então, o elemento cultura da população, o jeito, o gesto, a maneira de viver, interfere também no negócio. Tudo interfere no negócio. Você falou outra coisa também? Então tem que dar sorte. Não, tem uma coisa só uma questão aqui. Até, por exemplo, disco, eu sou do tempo que tinha disco. Mas eu tenho ainda uma atração por disco. Por mais que tenha CD, por mais que tenha pendrive, não sei o quê. Mas de vez em quando lançam, né? Pois daí eu acho bacana a capa, olha que legal. Claro. Eu, se pudesse, eu teria pra mim de novo. Assim, esse eu não... Tá caríssimo, mas estão vendendo de novo, toca disco. É verdade. Você falou outra coisa, por que um fica do lado do outro, do mesmo... Você vai na rua Uruguaiana ali, isso acontece. O comércio popular acontece o tempo todo, ninguém quebra. As grandes lojas de eletrodomésticos. Você vai ali na rua Uruguaiana, no centro, como vários lugares do Brasil, as quatro grandes redes estão uma do lado da outra e nenhuma delas quebra. E muitas vezes um está vendendo mais caro do que o outro, você vai lá e compra naquele mais caro. E é bom para cada um deles isso? Isso acontece em várias... Você vê couro, você vai assim, Rua do Couro, Rua dos Lustres. Senão Brasília tinha quebrado, porque tem a Rua da Farmácia, a Rua do Hotel, a Rua do não sei o quê. Agora Um do lado E não do quebrou. outro, e o mais caro vem também, passa às vezes pelo atendimento. Não, vem o rendimento, Você o marketing. compra ali, porque ali você melhora a fidelidade, o exatamente. marketing. Você gosta daquela marca, E o sujeito né? se recusa atrás do outro, toma raiva do outro. E às vezes você se pega amizade. Sua mãe tinha o liquidificador daquela marca, você fala, quero essa, porque essa é boa. Mas é na sua cabeça, a outra marca também. Passaram-se 30 anos, todas as marcas ficaram mais ou menos iguais. Agora, né? um fator que eu acredito que diferencia bastante, que é a questão do gol que você falou, é o quê? Ouvir o cliente, é incrível. Quando você escuta, que você acaba sabendo realmente o que ele quer, escuta com a alma, realmente, né? Acaba sabendo o que realmente ele quer, é incrível, diferencia independente de preço. Tendo qualidade, ouvindo o cliente, né? Pode ter uma loja... Você presta atenção no desejo dele. Tendo uma loja do lado da outra, mas você escuta, vai acabar diferenciando de alguma maneira. Você ouviu, então vai chegar o que o cliente realmente quer primeiro do que as outras. E aí vai se diferenciando. Tem que dar o seu jeito. Todo mundo tem que dar o seu jeito. Mas essa palavra chama confiança. Desculpe, o seu próprio programa, eu assisto já há bastante tempo. Ai, que bom. Tem programas melhores e outros, assim, porque é um programa constante. Mas a fidelização fica, porque eu gosto de você, como também tem outros programas que, às vezes eu vou achar mais ou menos, às vezes excelente, mas eu vou estar sempre assistindo. Não vai me desestimular ver um que, foi mais ou menos, então nunca mais assisto. Hoje estava chato. Não, isso abstrai. Mas amanhã pode não estar. Pois é. Mas é uma ideia. Ainda bem que a gente está aqui há 20 e tantos anos. Diga. Não, eu estava prestando atenção no que ela estava falando, você está falando com relação à loja. E no caso do pequeno empreendedor, do artesão,
A feira, ele não tem uma loja, então a feira é esse mecanismo, a gente reúne o maior número de clientes para ele ouvir também as necessidades do cliente para que ele modifique o seu produto, para que ele possa futuramente ganhar mais e ser mais competitivo. Por isso que o consultor de moda, quando você pega uma cooperativa de costureiras no interior do Brasil, do Nordeste, no interior de Minas Gerais, e tem uma cooperativa em Brasília, que é a Poena, que quando você coloca uma pessoa que é um estilista, ou que é alguém que está antenada para as necessidades e as tendências e tal, você coloca junto com aquelas pessoas que sabem fazer, mas não estão antenadas no que está se usando em Paris, entendeu? Nem que vai se usar em Londres no verão. O que acontece? Essa estilista faz a diferença, porque ela faz isso. E aprimora ela o traz, produto, é como se ela ouvisse. Né? Ela ouve o mundo e leva o mundo para aquela cooperativa. Aproveitando que o Zé Carlos falou, no nosso evento, que é o evento do Zé Carlos, né, no Arte Natal, o Rio Patchwork, sempre que a gente expõe os nossos trabalhos, sempre chega cliente. Você não poderia fazer assim, você não poderia fazer de outra cor, você não poderia... Eu queria isso, mas eu queria em tamanho maior ou em tamanho menor, você fez desse tamanho, mas para mim eu queria... Ali a gente já acata aquilo que o cliente falou. Não, você tudo bem. Você faz exatamente o que ela disse, prestou atenção. Tudo bem, minha querida. Olha, não temos agora, estou te devendo. O próximo evento vem aqui, com certeza você vai ter. Tem certeza se eu vier aqui procurar vocês? Com certeza eu vou achar. Vai. E acha. Tá vendo? Vai no meu evento, vai no meu Aí é que eu acho que entra o diferencial também, a intuição. Isso. O ouvir, mas a Vânia é aquela que saca, né? Eu saco, eu vejo. Presta atenção. Ela transforma esse visitante num cliente. Claro, ela fideliza. Vai gerar receita para ela o ano inteiro. Esse é o verdadeiro lucro. Ele era não apenas adianta um ela visitante, né? virou cliente. Ela já fidelizou e ele ainda nem comprou. Eu tenho clientes do meu primeiro evento que eu fiz, que foi o Arte Natal com o Zé Carlos há 5 anos atrás, e eu tenho ele até hoje. Eu tenho vários clientes que saem procurando o meu stand. E vem, olha só, vim procurar. Hoje, eu comprei uma bolsa sua no Rio Patchwork Design, há 6 meses atrás. Hoje eu vim para eu levar outra. O que é que eu vou levar aqui de diferente? Entendeu? Você tá lá, então, já pensou, já levou diferente. Eu já tenho aquele meu cliente, eu tenho vários clientes que já são ali certinho, que vão procurar. Eu estava te procurando, procurei tanto. E já tem deles que como eu, no Rio Patchwork, eu mudo, mas o Arte Natal, eu tenho sempre o meu local certo. Então, eles já vão direto lá. Chega lá, eu vim porque... É um imã, Vânia. Tem uma coisa, Leda, que é muito engraçado. O lado daqui é a mesma coisa que o lado dos expositores, dos artesãos. Eu tenho esse cuidado nos eventos, então é muito bacana. As pessoas me procuram, quem é o organizador. Às vezes é um casal, a mulher e o marido, como já aconteceu, dizer, eu estava em casa, minha mulher falou assim, vamos nessa feira que anunciou e tal. Não vou em mais uma porcaria. E eu cheguei aqui, fui super bem atendido, o atendimento é diferenciado. Então, isso é legal, porque da mesma forma que eles fidelizam, a gente fideliza também. O do Arte Natal vai no do Patchwork Design. Quer dizer, é legal isso, porque é a mesma forma, é a troca. Eu preciso trocar um intervalo aqui, mas não posso trocar, vou para ele e volto já, tá? Não sei se eu sou no programa da TV Brasil. Nesse bloco, a gente vai conhecer a história do Francisco da Vânia com mais detalhes e as feiras do Zeca. Porque, na verdade, o Zeca, você se inventou como empreendedor também, não? Eu na verdade, eu administrava um ateliê de artesanato e daí veio a ideia de montar a empresa e fazer feiras, porque foi interessante conviver com os artesãos. Assim, eles tinham muitas dúvidas de como, por exemplo, conseguir novos clientes, ou como apresentar o produto para o mercado, como transformar o hobby em negócio. E aí eu vi nisso uma grande fatia e eu precisava entender o mercado para, enfim, poder criar esses eventos. Mas você tinha um passado de artesão, alguém na sua família? A minha mãe, ela é artesã, ela faz patchwork e nós, enfim, acabamos abrindo ela como artista não sabe administrar, e eu acabei administrando o ateliê. E esse convívio com os artesãos é que me levou a abrir essa empresa, né? Eu precisava entender como o mercado funcionava, eu precisava ter essas respostas para os artesãos. Então, eu fui entender, né? Fui
participei de congressos sobre eventos, fiz cursos de marketing para poder, enfim, criar um espaço para que eles pudessem desenvolver o trabalho deles. Né? E aí você vai lá, você aluga um lugar? A gente faz, na verdade, a gente faz nos mesmos lugares desde que nós começamos. Eu acho que esse é um dos sucessos. Você sabe que se você ligar num canal específico, a novela vai começar sempre naquele horário, o jornal vai sempre começar naquele, você censura, vai começar. Então, isso é um aspecto também que eu acho que pesou aí pesa no sucesso, fazer né? sempre no mesmo local. Então, as pessoas já sabem que é no mesmo local. No Rio de Janeiro, no Clube Monte Líbano, e em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. Então, assim, entender esse mercado foi muito importante. E aí você já está fazendo há 12 anos? 12 anos a empresa existe. E um dos eventos que acontece no Rio e São Paulo, que é o Exposição e Feira de Patchwork, é uma exposição internacional. E tem gente que faz patchwork nesse volume? É um mercado enorme no Brasil. Nos últimos 10 anos cresceu muitíssimo. Tem indústrias no Brasil hoje que desenvolvem produtos específicos para patchwork. Então, hoje em dia, existem várias revistas em português, que antigamente só conseguia revista importada. Tecelagens que imprimem tecidos com estampas próprias para patchwork, máquinas nacionais, o Francisco já tem a dele. Então já existe um mercado que alimenta assim, milhares de Vamos mostrar pessoas. Um trabalho da Vânia e do Francisco, até para a gente ilustrar. O que é patchwork? Isso aqui é patchwork? Esse é o patchwork tradicional. Existe por isso que na exposição que a gente apresenta o patchwork contemporâneo, o patchwork moderno. E tem o patchwork tradicional, que ele é feito a partir de moldes, onde se repetem os moldes e formam esses desenhos. E aí isso aqui Isso aí foi reaproveitamento, tá? Umas necessaires que eu estava fazendo, e ali nas necessaires que eu cortava, jogava assim no lixo, mas eu ficava com pena quando eu via no lixo. Umas cores tão bonitas, aí eu olhava e dizia, não vai. Pegava e ele fazia, nossa, você vai aproveitar até isso aí. Isso aí não tem como se aproveitar, filho. Eu digo, tem, deixa comigo que depois você vai ver se eu não aproveito sim. E aí fui guardando, juntei e deu para ser seria um patchwork moderno? Eu trouxe até um exemplo, de longe você imagina uma pintura. Então a gente surpreende muito quando as pessoas chegam perto e veem que é tecido, que a costura é uma coisa impressionante. Na grande maioria são abstratos. Não trabalha com o geométrico, na grande maioria. Entende? Não é tecido? É tecido. É tecido. A técnica, a base é a mesma. Não, o dele é outro. O geométrico que ele está falando é assim. Isso é um geométrico. Essa bolsa aqui é um geométrico. São também, linhas retas. Só linhas retas. Eu acho que eu trouxe alguma coisa. A gente mostra depois. Então, o trabalho do Francisco e da Vânia passa pelas bolsas, pela necessaire, pela bola de Natal que eu vi também. Vamos mostrar. Colchas, porque a colcha não deu para entrar. É que não dava para mostrar tudo, né? Colchas, necessaire, bolsas, almofadas. Interessante, né? Não ficou linda? Olha aqui. Almofada, tudo, né? Tudo. Tem uma capa de vinho, não tem aí? Uma capa, eu isso aqui, Eu falei para as meninas, vamos botar porque é engraçado para mostrar. Um porta-vinho. Um porta-vinho. Você já é o presente de Natal, né? Você já leva a sacolinha com você leva de presente para alguém com um vinho dentro. Já fica Feliz Natal, Jingle Bell, né? Já vai. Essa vantagem que eu acho que é do artesanato, né? Que ele é um produto único. Então você pega um produto desse, ele tem um valor agregado. Então isso é legal. Isso é mais um dado para a Vitória. Mas o que eu não sabia é que isso geraria um evento assim que reunisse tanta gente, isso a gente não pode imaginar. Milhares de pessoas. E é o caso que você falou, né? Um monte de gente fazendo a mesma coisa. Lida, no caso, o Arte Natal, ele atende mais um mercado local. Mas no caso de uma exposição de patchwork, aqui no Rio, em São Paulo, em outros lugares que existem várias exposições de patchwork no Brasil, tem gente que vem da Argentina, pega avião e vem para cá. Tem gente que vem de Manaus, pega um avião e vem para o Rio de Janeiro. Todo ano vê a exposição. E participar da feira. É impressionante. É incrível. E você imaginou... E vem gente de fora também. De fora também. Isso. Nós temos clientes dos Estados Unidos, temos na Alemanha, na França. No caso, eles já exportam, né? Já exportam. Casalzinho danado esse. Eu podia fazer um trocadilho com esse patchwork, com pet, e fazer roupa de
de cachorro de retalho. Não, também já ouvi pedidos de clientes também, que eu disse, pode deixar que eu ainda vou entrar nisso e vou fazer. Esse é um nicho de mercado absurdo. E esse é um mercado luxuoso, né? Que gasta-se um dinheiro importante. Absurdo. É um belo empreendimento, né? Lidar com cães e gatos. Exatamente. É verdade. Agora me conta uma coisa. O Zeca é carioca? Eu, na verdade, nasci em Belém. Eu vim para o Rio de Janeiro Olha, com aquela terra 9 meses de maravilhosa. idade, 1 ano de idade. E Já tem cascou. bastante tempo que eu estou aqui. Ô, Francisco, você é de onde? Eu sou da Paraíba, de Campina Grande. Campina Grande. Na verdade, uma cidadezinha vizinha a Campina Grande, se chama Fagundes. Fagundes? Fagundes, isso. Aí eu vim para o Rio, isso em 87. Aí dá Veio pra- com a cara e a coragem? Com a cara e a coragem. E nenhum dinheiro no bolso, Não, provavelmente. não. Com certeza. Aí um dia eu voltei depois de 7 anos para minha terra e quase do jeito que eu vim, né? Nesses Então, 7 anos que você ficou aqui, você trabalhou de porteiro? trabalhei de porteiro, zelador, caseiro, uma infinidade, é isso que a gente vem de lá para cá. Mas sempre nessa área, Isso. digamos. Quando eu voltei ao Nordeste de férias, quando eu retornei ao Rio, porque aí foi quando eu conheci ela e nós Lá ou aqui? Dentro de um dentro de um ônibus. ônibus. Vocês estavam indo para Paraíba? Vindo, Vindo, volta, vindo. volta. Eu Ah, fui na de volta. férias e ele Ele foi de também. férias. E você trabalhava como empregado babá, doméstico? Eu era babá. Ele estava voltando de férias e eu também. Nos conhecemos dentro do ônibus. Isso já vai fazer 20 anos agora em janeiro. É, a viagem é longa, né, querida? Dá para se Longa. conhecer, né? Que leva o quê? Três Quase dias? 3 dias. Quase 3 dias. Quase 3 dias. E Nos para, conhecemos, desce, toma café, Toma café, conversa, almoça, come uma bolacha, janta, almoça. É, isso mesmo. Interessante história, né? É muito E boa a há história. 20 anos. Aí nós, daí partimos a E começaram a trabalhando. namorar, começaram a namorar no ônibus e engrenou mesmo, né? Já em Fui para seguida, passar um final de semana onde ele morava e esse final de semana até hoje vai fazer 20 anos. Como é que é? Vocês conheceram no ônibus vindo para o Rio? Isso. Conhecemos na quarta-feira. Chegamos aqui na sexta-feira. Combinamos para nos encontrar no sábado. Eu passar um final de semana onde ele morava, na casa que ele morava. Ah, tá. E isso faz 20 anos. Não voltei mais. A patroa ficou sem babá total. Faz 20 anos. Isso. Não voltei mais. Que delícia. E é legal. E aí você tinha alguma habilidade, quer dizer, você tinha habilidade de cuidar de criança, é uma habilidade, requer Isso. enorme habilidade. É, isso. Mas não quer dizer que se transforma em trabalho manual, né? Não, mas... Você já fazia? É porque minha mãe, ela fazia muito bordado e costurava. Minha mãe quem fazia, quando ela tinha saúde, ela quem fazia todo o enxoval dos netos, quando estava para nascer. Nossa, aquelas camisinhas de pagão, Isso, aquelas aquela coisa camisinhas de linda, pagão, né? tudo bordadinha, costuradinha, Olha, fazia aquele e no super- Nordeste tem lindíssimo, Isso, né? lindíssimo. Isso minha mãe fazia muito bem. E quando eu era criança, eu já via aquilo, achava muito bonito. Eu dizia, eu vou fazer isso. Quando eu casar, que eu tiver meus filhos, eu vou fazer isso. Eu queria aquilo. E comecei com o ponto cruz. Quando eu comecei a fazer meus artesanatos, eu entrei com o ponto cruz, com crochê. Dei aula no colégio dos meus filhos, de ponto cruz, de crochê, que eu fui amigos da escola. Ajudava muito, fazia isso para o colégio. Fiz muito artesanato em cestaria, em jornais, fazendo cestaria. Então, tudo isso eu passava muito. Porque aí você não parou de trabalhar, você casou com ele e ficou, fui né? viver com ele, aí eu tinha 2 filhos, porque quando eu vim viver com ele, eu já tinha 2 filhos. E aí... E eles parei. moravam aqui? Não, eles estavam com minha mãe, aí eu trouxe. Você trouxe da Paraíba Trouxe, para cá. isso. E aí, pronto, E vocês eu também fiquei... tiveram filhos? Não tivemos tiveram. filho. Mas já tem Nós- 2, Isso, são os meus filhos, que é o... que são os filhos dele. também. Para ele, é os filhos dele e meus filhos também, para ele E o você pai. parou de ser caseiro quando? tem cerca de mais ou menos uns 5 anos por aí. Ah, por assim. conta do patchwork. Porque quando ela começou a investir nesse negócio, a gente, para poder acrescentar nossa renda, né? Porque a renda de empregado doméstico é muito baixa. Então, não dava para pagar colégio de filhos, pagar um curso mais avançado, enfim, uma infinidade que sairia do nosso orçamento que não dava para a gente adquirir com aquilo. Aí a gente resolveu investir em artesanato. Mas como é que... Porque isso que é o pulo do gato, né? Como é que o cara, mesmo que pagasse pouco, era um dinheiro certo. Aí tu deixou certo pelo duvidoso. Tu teve coragem também, né? A gente tem porque... Tem que ter coragem, né? Também. Aquilo ali, quando você começa a trabalhar, fazer um determinado investimento,
aquilo começa a ultrapassar o que você tinha anterior. Então você vai vendo que aquilo ali vai vocês começaram a fazer o artesanato e a ganhar quase mais. Isso, aí começou a ultrapassar o que nós ganhamos como empregado doméstico. Então a gente imigramos. Vocês vendiam onde? A gente em eventos, na feira. Eu comecei vendendo no colégio dos meus filhos. Vendia para as professoras, para a diretora. Eu tinha uma agendazinha assim, um caderninho, que era cheio. Ali eu tinha... Estava fidelizando. Né? Eu fazia assim, eu pegava o caderninho, eu fazia assim, eu ia fazer compra e ali era tudo anotado, valor, quanto aí embaixo. Mercadoria, tanto, custo, tanto. Aí aqui embaixo, fazia o seu tudo, custo, fazia olha tudo. isso. Mercadoria, Show. tanto, paguei tanto. Aí quando era depois que eu vendia para você, ainda tinha o nome das minhas clientes que eu vendia, quanto eu vendia, sabia quanto aquela minha cliente comprava durante o ano, até hoje eu sei, nas lojas que eu trabalho, eu sei de qual a loja que eu ganho mais, que eu ganho menos, porque eu tenho tudo anotado. Eu anoto tudo. Então, meu caderninho... Nasceu técnico em contabilidade, você sabe disso. Tudo meu é anotado. Olha como é engraçado. Quando eu ainda dona de casa, minha mãe era viva ainda na época, eu ia fazer as compras de casa, dona de casa normal, né? Mas quando eu chegava em casa, aquilo tudo que eu comprava ia tudo pro lápis ali. Mas eu acho que eu gastei a mais. Ou será que eu perdi dinheiro? Gente, porque foi embora o dinheiro todo, aí batia certinho com tudo aquilo que eu tinha comprado e a mercadoria que eu tinha comprado, né, entendeu? Então, até hoje, eu continuo fazendo isso. Eu sei então, de não tem tudo. erro, você sabe calcular o seu preço muito bem. Compra. É uma disciplina que os caras estudam para isso. Os caras estudam na Fundação Getúlio Vargas, querido. Você nasceu sabendo. Você inventou para você, né? Maravilhoso. Isso, eu faço isso. Eu tenho meu caderninho até hoje. Hoje, quando eu olho para o meu caderno, eu digo assim, gente, como era que eu tinha paciência para fazer isso tudo assim? E é bonitinho. E agora você faz ainda? Continuo ainda fazendo. Os garranchos, mas faz. Porque agora eu tenho menos tempo, né? Então eu faço... Já é mais garranchado. Já é mais... Mas antes era assim, direitinho, folhinha por folhinha, de gasto, de tudo. O casal tinha que dar certo, porque olha que barato. Aí o Francisco, que era... Peraí, deixa eu pegar a foto aqui. Ai, meu Deus, a bola vai cair ali. Sem problema. Aqui, a máquina. Isso. Não é? Aí o Francisco inventou a máquina para fazer o seu trabalho ficar menor e vocês dois ganharem melhor. Para facilitar, porque se... E você faz esse trabalho artesanal também? Ele faz? Faço. Essa bolsa, essa aqui, ó, quem fez foi ele, essa outra, quem fez foi ele. Ele trabalha Essa junto aqui? com isso. Danado, hein? Todo produto que é feito, a bolsa, fomos nós que fizemos. Tudo. A alça, tudo, de couro, enfim. Não tem mão de essa terceiros bolsa aí, verde, tudo a reciclagem gente que faz. Isso aqui é a máquina que você criou. Tudo é a gente que faz. Essa máquina eu fiz ela através de uma máquina que estava fora, ela está fora de mercado. As pessoas não usam porque ela está ultrapassada. E a gente usava ela, eu acabei comprando um modelo dela no ferro velho, uns 3 ou 4 mais ou menos. Porque umas não dava certo do que eu queria fazer. E eu ampliei a máquina, cortei ela, e ela é uma doméstica, ela se transformou a mais do que uma industrial, isso. Ela passou de 17 centímetros para 32. E numa máquina dessa, Leda, ele consegue botar uma colcha inteira. Como ele jamais conseguiria fazer isso numa máquina doméstica. Então ele abre, enrola a colcha. Quer dizer, isso, nesses dois tubos. As laterais, né? Isso. Entra três trabalhos. O trabalho em cima, o forro embaixo e a manta sobre ela. Então ela vai recolhendo o que vai ficando pronto dentro dela. E ela gira 360 graus no movimento que eu quiser fazer. Ele gira ela assim. Patenteou isso? Ainda não. Eu fiz um levantamento Pelo já. amor de Deus, imediatamente. Isso é muito fácil. Eu fui no IPI, Não já é vi, difícil, mas é difícil sair o resultado, demora um pouco. eles Né? não estão me pedindo. Mas na hora que você protocolo, entra com o protocolo, já está garantido para Procura você. na internet. Faça isso, Instituto você. Nacional de Porque é espertinha, Vânia, faça isso. Aí eu fui ver, eles me pediram para ter um engenheiro responsável. A máquina que eu criei, eu cortei a máquina velha, aumentei, usando peça de enceradeira. Tem o motor tudo dela, nessa o motor de máquina máquina dele. comum não funciona. Só o engenheiro para poder chegar ao Olha, gosto. Linda, Eu quando a peguei gente uma fala que é enceradeira. uma sucata, é porque é uma sucata. sucata. Ele pegou tudo que foi sucata. A enceradeira velha que você Eles vendem tem essa ela em máquina, casa, ela tem vai utilidade. patentear essa máquina, você está com o mercado para vender.
rolamentos dela, eu usei de enceradeira. O motor eu usei de enceradeira. Enceradeira virou O uma trilho máquina. foi um portão velho. Enceradeira ótima, né? Exato, eu desmontei ela e tirei. Quanto que você falou que Ninguém custa uma mais máquina usa importada? enceradeira, inclusive, podia ser para O que reciclar faz, as ela faz, enceradeiras. ela custa 36 mil dólares há 5 $36 anos mil atrás. é Agora está 5 menos. anos um atrás, pouco. uma máquina Tem um novo importada. segmento nas mãos. Muito bom. Ela cara. gira o mesmo Você grau vê. de manuseio, ela faz. Ela tem a disciplina de anotar, de fazer o preço Entendeu? final. Então, ela tem a visão do Genial. futuro do negócio. Aí Antes foi que uma eu esqueça, sociedade olha, que minhas deu alunas certo, né? mandaram um abraço, disse que não perde seu programa. E agora foi que elas disseram, Vânia, fala pra Oba. ela que a gente agora, se a gente já assistir agora, é que a gente vai assistir, vou avisar pra família, pro Brasil. Suas alunas, quer dizer que você tem alunas. Eu tenho uma faixa de quase 50 alunas. Tenho alunas, eu dou aula de patchwork. Tem que fazer um livro desse casal urgente. Olha aqui o close da máquina, que dá para ver o funcionamento aqui, elas enroladas aqui na lateral, tá vendo? No tubo. A máquina virou uma maquinona, cara, muito bom. É interessante você ver. Genial, Francisco, Tem parabéns. manche, tudo, né? Tem uma. Tem. Isso É. é guidão de bicicleta, ele pegou até guidão de Guidão de bicicleta. É genial. Essa E parte vão que fazendo segue aqui da tudo. Isso máquina aqui é da seu? própria enceradeira. É, também. Ah, olha isso. Isso aqui é o que? Uma almofada? Esse aqui é um painel. É um painel. Esse aqui é um painel também, que Também. eu já recebi até proposta, ponha preço nele que eu pago. E eu não vendo porque é meu. Oh, meu Deus, você não pode fazer outro? Porque ele é um ponto cruz e depois trabalhado PET. Então, eu não tenho mais tempo, sei que não vou fazer novamente. É por isso que eu digo, não É, vendo. então não venda, é seu. Isso. Se você não vai fazer novamente, não vai deixar. É o seu protetor, né? Isso. Esses também são painéis São ou são painel, colchas? isso, Faz as painel. réplicas. Muito bom, muito bom. E esse aí também é um painel em 3D, tá vendo? Que é o Farbegé. Adoro! Agora tá sofisticado, sofisticou. Muito bom, Vânia. Adorei. Parabéns. Com esse show desse casal aqui, empreendedor, vou pro intervalo e volto já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco a gente vai falar de duas histórias. Do Otávio Mendes, que eu brinquei com ele, que ele é empreendedor dele mesmo, e com a Tati, que também é empreendedora dela mesma. E como a gente estava falando de trabalho artesanal e do que se usa é moda, e está na moda, eu vou começar pela Tati, que trabalhou desde muito menina, né? Bem cedinho, 14 anos. Comecei fugida de casa, meu pai não deixava eu trabalhar, né? Ele dizia que eu tinha que estudar, aquela história toda, principalmente cearense, tem que ser médico. Aí eu comecei a vender, promotora, supermercado, aqui também tinha muito, né? Tem ainda, vendendo, abordando as pessoas, promotora de revista, vendendo revista, aquela coisa toda. Então eu saía do colégio, dava de manhã, e à tarde, todo dia tinha dever de casa. Vou fazer um naquela trabalho na casa de uma amiga. Fazer um trabalho. Desculpa, tradicional. E corria para o supermercado. Às vezes, quando ia para o supermercado mais longe, quando diziam, no supermercado tal, que era próximo da minha casa, era uma loucura, com medo, né? Quando a gente mente é ruim, né? É ruim. Sempre acontece. Sempre acontece que alguém vê, um vizinho fofoqueiro. É verdade. Mas isso aí ele só descobriu depois, graças a Deus. Aí depois daí eu passei com 16 anos a trabalhar na mesma empresa como operadora de telemarketing. E daí me identifiquei. Sempre gostei muito de falar também, amo, assim adoro. como você adora. E fui me identificando e fui me sobressaindo. Com pouco tempo, terminei os estudos, terminei muito cedo, terminei de 15 para 16 anos. E precisava entrar na faculdade, queria muito trabalhar em shopping, era meu sonho, mas ninguém queria me contratar, apesar de com 16 anos eu já ser toda formada e tudo, mas não podia, aquela coisa toda. E fiquei trabalhando, entrei na faculdade, continuei como operadora de telemarketing, entrei na faculdade à noite, só um horário como operadora de telemarketing, geralmente só é 6 horas, né, para quem é de menor, que hoje chamam, né, do menor aprendiz. E consegui trabalhar como operadora e um turno passei a gerenciar os meus colegas de trabalho e consegui assim pagar a faculdade. Foi quando com 17 anos eu consegui entrar no shopping mentindo a idade.
e enrolando, que ia trazer a carteira, ia trazer, mas eu não tinha 18 E você anos. virou não. vendedora? Virei vendedora de celular. E amei, era assim tudo, vi aquelas pessoas bonitas e tudo. E sempre gostei muito de moda, mas não podia me vestir como eu queria, não tinha condições financeiras. E virei vendedora, com pouco tempo passei a ser uma VR, que é o que a gente chama de vendedora responsável nessa empresa de celular. E, ironia do destino ou não, atendi um rapaz muito simpático, que hoje é meu sócio, e ele me chamou para trabalhar com ele. Você tem que ser minha vendedora, na minha loja está precisando. Na época vendia surfwear, que no Nordeste é muita praia, como aqui, vende muito. E não resisti, fui trabalhar com ele. Aceitei esse desafio, como ele estava falando às vezes, né? Tem os desafios. E aceitei esse desafio e fui ser vendedora. E achava tudo muito estranho, muito desorganizado. Aquela surf não era muito a minha cara, eu muito meio para frente, gostava de jeans, de moda. E ele já brincava, tinha algumas peças de jeans que ele tentava fazer. E vamos aprimorar isso aqui e tal, que na época a marca já tinha um nome, que era outro nome, F7. Até que ele deixou eu cuidar mais dessa parte. Como eu falei, passei a ouvir mais. Eu, como vendedora, eu ouvia muito, escutava muito com a alma. Os clientes falavam muito aquela história do Car Hunter, né, que hoje está bombando. E eu até brinco com todo mundo, tem até na nossa Meg, que isso aí eu já faço há 13, 14 anos e agora deu esse boom, que é ouvir o cliente com a alma. Ia para a praça de alimentação, ficava escutando o que os clientes estavam falando lá, eu queria um short assim, assim, assim. E por que as pessoas não faziam aquilo? Porque não escutava. E passei a entrar nessa área, com pouco tempo passei a ser supervisora. Foi quando a marca deu um boom, certo? E o mercado começou a me chamar, a concorrência começou a me chamar. E foi uma época que também nós éramos bons empreendedores, mas não bons administradores, como também vocês haviam comentado. E nós tivemos uma crise imensa, certo? Foi quando surgiu a proposta, a concorrência me chamando, eu aposto na empresa, eu sendo sócio, mas eu tenho que fazer do meu jeito. Porque eu sei o que a cliente quer, porque eu consigo escutar ela realmente do coração para dentro, como eu costumo dizer, e deu certo. Passei a ser sócia da empresa, né, da F7, e hoje estamos aí no mercado de jeans, aprimorando como diferencial do patchwork que eles falaram, um produto completamente diferenciado, que geralmente as pessoas falam, qual o segredo do sucesso, Tati? Em tão pouco tempo, o segredo do sucesso é só ouvir. Lógico que tem N fatores. Mas aí você presta atenção, agora elas querem um modelinho piriguete, aí você vai lá e faz o modelinho. Faz o modelinho piriguete. Lógico, toda marca tem o seu DNA, nós temos o nosso DNA, tem uma sequência de produtos. Tem o estilo da marca, que é o DNA, tem aquele estilo e tudo. Mas as pessoas já entram procurando o diferencial, tá entendendo? Tem o estilo piriguete, tem o estilo mais social, tá entendendo? Elas querem o estilo mais curto, mas que não seja piriguete. Vamos ouvir mais, meninas, vamos. E conseguimos tanto... Mas as piriguetes estão em alta. Estão né? em alta, muito em muita alta. piriguete. Muito, e agora aí, como é que foi? Aí você vestiu as meninas da novela? Vestimos as meninas da Cheia de Charme. A Rosário saiu com algumas peças nossas. Rosário era a Leandra Leal. Leandra Leal, que era a vocalista. E amou, foi super legal, tá entendendo? Deu um boom realmente também na marca e sair. E as meninas, as peças que já tinham na loja, diziam, ai, meu short nas redes sociais, eu tenho o short que tá lá na Empreguete, eu tenho, uma loucura, gente. E também estamos aí na Salve Jorge, produzimos peças. A Nanda, tem muitas, né? Aquele Morro do Alemão tem muita gente, muita. Né? Você pode vestir vários. Morro do Alemão, a Giovana também. Giovana já usa o shortinho também ou usa um jeans? A Giovana usa muito jeans, mas aqui ela tá com uma blusa nossa, que foi uma blusa feita exclusiva. Porque aí você faz a roupa toda, a parte né? de cima também. Aqui é uma blusa exclusiva que nós fizemos para o figurino, que é uma blusa de São Jorge, né? Fizemos aí para a figurinista da novela. Aí vocês vão fazendo coisa. Fazendo. A sede é em Fortaleza? Nossa sede é em Fortaleza. Estamos nos mudando agora para um prédio próprio, com mais de 10 mil metros quadrados, porque... E tem muita gente trabalhando?
Hoje, funcionário, hoje, por incrível que pareça, nós terceirizamos tudo. Por isso que me interessou a história deles, do patchwork. Porque a mão de obra lá está escassa. Acredito que eles estão sofrendo um pouco com isso também. Aquela história, a filha da costureira não quer mais ser costureira como era 5 anos atrás, 10 anos atrás. E daí ninguém quer costurar. E como é que produz sem costurar? Não é verdade? Então, e ainda mais um produto... Não é ideia. Eu acho que não produz. Costureira está faltando. Eu precisei arrumar figurino lá. Você não acha não mais. Não acha, sério. Então, nós terceirizamos tudo. Né, isso? Infelizmente. Nós terceirizamos tudo. Estamos aí com o projeto de botar uma escolinha, certo? De bordado, de manual, de patchwork. Temos muitas peças com patchwork. Temos peças que, inclusive, tem pets, que a gente chama de toda maneira, certo? Ó, muitas peças com pet, que a gente aproveita de um forro, de outra. Nossa, tem muita informação, né? Tem isso. São peças bem diferenciadas. E tem muito dourado, né? Esse aqui é o shortinho piriguete. É um short para gato e para balada. Ô, Tati, essa revista é da sua marca? Então já tem uma revista. Estamos já na 4ª edição, do 2º ano. Luxuosa. Temos 3 anos com essa revista em projeto. Isso é bom, o cliente gosta de receber a revista em casa. Porque a revista... Ela vê o modelito, né? Vê algumas sugestões de figurino, mas também tem outros artigos. Tem, aí nós falamos de saúde, tem nutricionista, temos parceiros, falamos damos dicas de moda, olha, de lugar, dicas de viagem, né? lugares. Dicas de viagem. Por exemplo, essa do Rio, né? Como você perguntou, foi no Rio, viemos até o Rio, porque sou carioca de fé, de coração, era um sonho meu pessoal fazer uma campanha aqui no Rio. E viemos até o Rio, contratamos um jornalista que é minha amiga pessoal, conheci aqui atrás de livro, lendo, não sabia, não tinha para onde correr, quem me ajudasse. E aí, não, Alzira, eu quero você vai confiar em mim, ela conhece tudo, gente, do Rio de Janeiro. Então, tem lugares que até os cariocas duvidam. Minha assessoria daqui mesmo falou, gente, como é que vocês conseguiram encontrar esse lugar? Como o Arvrão, ali no Vidigal, me apaixonei pelo lugar. Tem dicas, os melhores quitutes. É muito bom. E aí você faz temática, a revista? Temática, geralmente conforme a coleção. Essa e coleção, aí tem loja também em Fortaleza? Hoje nós temos 7 lojas próprias, certo? Estamos conseguindo atuar no mercado de varejo e atacado também. As pessoas perguntam, como é esse segredo? Por quê? Geralmente, quando você vende atacado, é complicado vender no varejo, porque não dá tempo, né? O cliente do varejo, o consumidor final, vai comprar na revendedora. E lá no Ceará é muito forte, no Nordeste todo é muito forte, a questão da revendedora. Então, nossos clientes vão até a revendedora, como vão até nossas lojas de varejo. E temos mais de 5.000 revendedoras hoje já. O Terça Insana existe há quanto tempo? Começou em 2000. 12 anos já. E a gente estava muito pobre, eu, a Grace, o Marcelo, o Robertinho. É verdade, um dia a Grace, ela me ligou, ela falou assim... A Grace é uma grega, tem o nome grego? Grace Janucas. Ela falou assim, vamos lá no parque, a gente come umas pipocas. Eu falei, Grace, só se a gente roubar dos pombos, porque a gente não tinha dinheiro para comprar pipoca. O que vai fazer? Não, a situação estava difícil mesmo. Estava puxado. Mas todo mundo era muito compulsivo, criava muito, as pessoas eram bons autores também. E aí apareceu esse espaço e a gente foi fazer para colega. A gente chama Terça Insana porque era numa terça-feira, que é dia que ninguém tem peça. E aí aquilo começou a crescer, crescer. Ninguém quer sair de casa, por isso que é insano, né? Só que de repente aquilo foi bombando e tudo assim, foi acontecendo assim. Eu escrevi peças depois, assim, de repente você ganha prêmio e é tudo muito rápido, porque sai o prêmio, daí no dia seguinte as pessoas já acham que você já tem outra coisa pronta, mas a criação ela não funciona tão assim, em outra velocidade. Eu não consigo muito acompanhar. Essa própria peça que é são 5 quadros que foram mais populares do Terça Insana, esse ano teve 80.000 pessoas que assistiram esse ano. E foi tudo assim. Espetáculo. Esse espetáculo, um cara lá em São Paulo falou para mim, é uma escola de atores, vai lá fazer, porque os atores querem ver os seus quadros. Os quadros que eu tinha escrito, né? E eu nem ia fazer, mas como eram atores, né? Eu fiz escola de teatro, então, que legal.
Quando eu cheguei lá, era um teatro de 1000 pessoas, lotado, com gente no chão. E eu fiquei uma fera porque eu fui enganado. Mas fiz o espetáculo inteiro, mesmo fiquei de mau humor antes, mas quando eu vi, depois do que aconteceu, aí eu contei para um produtor, falei, ó, aconteceu isso. Ele falou, claro, você tem que fazer isso mesmo. Aí ele começou a marcar uns lugares para ir e comecei a viajar. E a mesma coisa de novo, a coisa cresceu tanto que daí eu tive que aprender a lidar, porque você tem que também, quando mexe com dinheiro, porque é meio chato, né, assim, lidar com isso, porque todo mundo tem que ser certinho, né, mas eu não sei, a gente mora num país que não é todo mundo certinho, né, assim, vamos vamos falar a verdade. A gente precisa estar meio esperto e precisa entender, porque são muitas taxas, é muito tudo, e as pessoas te enganam com... sobretudo quem não gosta, que a gente quem não já... é do ramo, Quem né? não é do ramo, é muito fácil de enganar, porque eles falam, mas veja bem aqui, ó, tem a porcentagem aqui que tem que pôr. Você fala, tá, né? Você não sabe, a coisa vai indo, né? Mas eu tenho essa vontade de aprender sobre empreendedorismo e eu queria te fazer uma pergunta. Não tem fórmula, né? Para um bom empreendimento. Existe uma fórmula? Isso aí, os alunos de pós-graduação perguntam isso. Eu posso ensinar você a abrir um negócio? Eu não vou te ensinar a abrir um negócio, nem vou te dar o dom do empreendedorismo. Eu vou te dar o quê? Elementos, subsídios, conhecimentos, técnicas, para você desenvolver aquilo que... Por exemplo, se eles já começarem a estudar mais, por exemplo, o Zeca estava falando sobre o mercado. Olha, você acha que as grandes empresas fazem o quê? Elas formatam isso aí com empresas especializadas em pesquisar o mercado, como ela falou assim, ela ouve o cliente. A empresa dela daqui a pouco vai estar contratando a pesquisa de mercado. Por quê? Porque é onde vai gerar. Então são as técnicas. Qual é a técnica melhor para você usar? Como é que você vai captar o teu cliente? Mas as pessoas são tão loucas. Se eu falar para você, eu vou vender sorvete no Alasca, você vai deixar eu abrir? Aí, lógico que tem as coerências. Qual é a função do negócio desse? É você estudar oportunidades, conhecer conjunturas econômicas, conhecer mercados, concorrência. Bota uma cobertura quente, não sei. Você vai ver que lá no Alasca não dá para vender um sorvete. Mandava vender uma Coca-Cola dentro. Tá bom. É verdade, tem um diferencial ali. Porque ninguém abriu uma sorveteria no Alasca. É capaz de fazer maior sucesso. Por que não? Por que não? Não tem. Não, só que no Brasil tem isso de não tomar sorvete no inverno. A Europa é um dos maiores consumidores de sorvete do planeta e se toma sorvete a 10 graus negativos, você vai lá e toma na Itália. Eu trabalho com o abstrato. Eu, quando escrevo, quando a gente faz, claro que a gente espera que as pessoas gostem, mas isso não quer dizer que as pessoas vão gostar. E o Antunes Filho... Você não tem garantia. Você não tem garantia. E o Antunes sempre, ele falava... Eu vi uma vez um espetáculo dele, do Nelson Rodrigues, mas era maravilhoso o espetáculo. Não tinha público. Ele falou, a época não é boa. Mas estava tudo perfeito. Você olha, era um grande espetáculo, super bem dirigido, super bem iluminado, as pessoas... Tinha figurinos maiores que as suas roupas, bem maiores, assim. Mas tudo tem a época, tem... É a percepção daquilo. Tem muitos elementos, né, que interferem, muitas interferências. E agora a gente também está vivendo num período que muita gente dá muito palpite para tudo, né? Porque com a internet, assim, todo mundo acha tudo. O Dr. Google. Conhece o Dr. Google? E todo mundo acha tudo sobre todo mundo, sobre todos, né? Mas olha, essa Aliás, E muito desculpa, rápido, só uma também é coisa uma do época que a Google. gente quer rir, não quer? A gente quer ver espetáculos, a gente quer rir, quer se Eu estava divertir. escrevendo um texto, e não, é por causa do Google mesmo, e eu fui fazer uma pesquisa sobre os grandes patrimônios históricos. E eu escrevi Coliseu e pus pesquisar. Veio Motel Coliseu Itatiba, Motel Coliseu Campinas, Motel Coliseu. Só tinha Motel Coliseu. O Coliseu mesmo estava lá na 5ª página. Menos acessado, né? Não, as pesquisas, assim, tá... Louca. Tá tudo bem virado, né? Mas talvez essa viração do mundo possa... Você está útil fazendo um também, espetáculo... Essa irmã Helene, seu terço insano, já deve Irmã ser Selma, Irmã Selma, deve ser uma maluquice, né? Não, ela aconteceu, eu escrevi na época do Terça Insana mesmo. Eu não quis mudar os quadros, não, porque
é uma coisa meio de Você respeito continua até. fazendo Terça Insana, não? Não, não. Eu Agora abandonei. você está fazendo solo. Eu nem ia fazer isso. Eu larguei o Terça Insana porque eu fui fazer A Bela e a Fera, que era um musical da Broadway, lá em São Paulo, e queria voltar para o teatro. Daí estava essa peça que eu ganhei Shell aí, que eu queria montar, não sei o quê. Enquanto eu estou trabalhando para isso, vem esse cara e fala, faz isso. Daí eu falei, não vou fazer. Daí ele falou, mas você não tem os figurinos? Eu falei, eu tenho. Ele falou, você não sabe os textos? Eu falei, claro, eu que escrevi, né? Só põe um depois do outro, qual o problema? Aí eu pensei, tá, uma escola de atores, tudo bem, né? Vou fazer. Mas fui assim, para fazer, não estava pensando num empreendimento, numa coisa para fazer. Mas é assim, agora você pode inserir... Agora já virou, né? Aí você tem que inserir um sketch agora sobre piriguetes, que aí é modernidade, atualizar. Pois é, só que daí as pessoas, é um humor super familiar, é uma coisa que pode ser para qualquer idade, assim. Mas piriguete pode ser contextualizado dentro de um... Lá tem, não mas tem um pornográfico. quadro meu que é praticamente isso. É que quando foi escrito não tinha esse termo. Agora Mas já o está no termo dicionário. é o termo que tinha, eu não posso usar nesse horário. Otávio, mas você tem vídeos na internet ou você tem uma página? Porque Não, eu tô eu vendo tenho- aqui, com mais de 7 milhões de acessos no YouTube. É porque quando a gente começou o Terça Insana, não existia YouTube. Foi quando começou a aparecer. E as pessoas gravavam tudo, né? Você andava, eles gravavam, punham no YouTube. Fazia, olhava para o céu, eles punham no YouTube, sabe? Tá lá ainda? Tá, né? Posso assistir. E aí, Irmã Selma, assim, de uma hora para outra, tinha 8 milhões de acessos. Às vezes eu faço no palco, eu olho, eu fico até perturbado, porque tem gente que mexe junto a boca, que eles sabem de cor. Mas foi uma coisa que eu vi no humor que eu só tinha visto em música. Que eu queria, às vezes, mudar alguma coisa. Mas, por exemplo, você gosta de Beatles. Você vai num show, você não quer ver Yesterday em ritmo funk. Você quer ver igual você tem claro. em casa. E às vezes que eu tentei mudar para atualizar, não sei o quê, desisti. Porque as pessoas falavam, pô, por que você não fez como era? Aí eu fiz, bom, esse é o original, é isso que temos. E é uma alegria lá. É assim, pelo menos é 1h20 de que as pessoas riem. E dessas 80 mil, é verdade, isso vai se colocar 500 que não gostaram, é difícil, porque em geral eles aplaudem de pé. Mas também tem isso, se aplaudem de pé, você nunca vai saber quem são os 500 que não gostaram. Às vezes podia ter saído dane-se. durante, né? Mas aí vai ver, não gostou porque estava de mau humor, né? A vida dela estava péssima naquele dia. Ou não ter gosta saído desse casa, tipo deu de uma humor, né? topada do pé. A gente nunca vai saber, né? Pois é, eu já vi coisas que... O que me intriga na sua área é que você também nunca vai saber quando uma coisa vai fazer sucesso. Não dá você pra não tem saber. certeza. Não dá pra Ninguém saber. tem certeza. Então é uma área que O empreender próprio aí é um risco eterno. Fernando Pessoa tem uns textos dele, quando ele escrevia, ninguém comprava os livros dele, ele vendia de um em um. E olha a abertura da pessoa, ele tem um texto que ele escreve falando que ele sabia que as pessoas não comprariam os livros dele porque o mundo não estava preparado para entender a obra dele. E isso não desestimulava ele de escrever. E ele continuou, fez uma obra imensa, ele morreu sem fazer o menor sucesso. Depois que ele morreu, o mundo descobriu a obra dele e hoje todo mundo se ajoelha para ele. Mas ele sabia que não tava, o mundo não estava pronto. Imagina você ter uma visão desse tipo. Porque você escreve um livro, ninguém gosta. Você escreve o segundo, ninguém gosta, você desiste. Ele não. Ele não desistiu. Ele sabia. É uma forma de empreender sabia também, que né? veio. E foi corajoso de continuar. Imagina. E sabia, né? Botava ninguém fé. quer peitar o fracasso, né? Ninguém peita o Você sabe fracasso, que eu acho uma coisa teoricamente. interessante no caso da Terça Insana? É uma marca. Se você chega para uma pessoa que vocês estão se apresentando agora, vamos ver Terça Insana? Eu vou, porque eu já ouvi falar e sei que é legal. Então, na mas- verdade, fica mais fácil você criar uma marca. Virou grife, né? Virou grife. Mas assim, tudo de bem. A qualidade, gente, de como era um sucesso. show que a gente fazia diferente toda noite, assim,
teve coisas excelentes e teve coisas horríveis também, assim, que deram super errado no palco, assim, sabe? Que foi Você um quer dizer alguns desastre. quadros, alguns esquetes, você quer dizer? Mas no alguns, todo é esses que legal. estão na peça que eu estou fazendo aqui, são textos realmente mais bem acabados, sabe? São classudos, assim. Mas teve noites que a gente fez coisas que, nossa, foi horrível. Mas era toda terça e ao vivo. Toda Ainda terça. é, né? Eu Outro não- dia eu a não sei, Grace eu veio saí, aqui. é. Outro dia a Grace veio aqui. Aliás, por coincidência, o Marcelo Médici estava aqui no dia. A gente tinha um elenco excelente. O gente riu Médici era muito. excelente, Luiz Miranda, Graziela Moreto, Foi uma fase Ilana incrível. Kaplan, que está em cartaz também aqui, com Ensina-me a Era Viver. um monte de talento junto. Todos excelentes atores e grandes autores também. E isso faz a coisa Então acontecer, é muita né? gente boa junto. Então, se um tá mais ou menos, o outro levanta. Os quadros que eu acabei escolhendo, eu vou falar uma coisa muito honesta, assim. Acabou, por exemplo, tem faço 4 mulheres seguidas, assim, porque é uma freira. Mas como aconteceu que eu fui fazer Natal Escola, eu tenho até vergonha de contar isso, mas eu tinha preguiça de trocar maquiagem. Então, para colar cílio e para fazer a freira, eu já queria aproveitar para fazer os outros 4, porque já estava de uma vez. Mas daí facilitava a troca de roupa, mas independente de como é uma boa diversão. Isso eu sei A que gente tem um VT, vamos pela ver? resposta, se vocês quiserem. Figuro, cara. Vamos ver. A coisa vai funcionar da seguinte forma. Eu conto a piada e vocês riem depois. Eu ensaiei essa piada no convento. As irmãs que riram. Tudo bem. As que não riram. Eu rezo por elas. E acontece. Irmã Agnes está tetraplégica. Irmã Cíntia, os cabelos dela despencaram no dia seguinte. Ela andava pelo convento gritando: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, aqueles gritos eram de cortar o coração. Eu fui lá, rezei, ela ficou muda. Ela andava pelo convento. Irmã Berta engoliu 1/3. Tá tossindo bolinha até hoje. Pai Nosso dói mais porque a bolinha é maior. Eu falei o texto. Nessa época era mais solta a história do cigarro. Então, mas eu fui perguntar se padre e freira podia fumar para fazer no palco. O quadro não tem nada de ofender religião, nem entro nesse setor. Mas aí é que eles me falaram que não é pecado, não é saudável, mas não é pecado. Ah, não. E ela, como é uma freira politicamente incorreta... Não, fez todo sentido ele, uma feira desejando mal aos outros, fumar é o mínimo. Não, ela é ruim. Ela era tudo de ruim. Assim, Ela é carne de cobra, essa feira. Muito bom. E tem quanto tempo? Você é paulista? Sou paulistano? Paulistano, é. Quanto tempo de idade eu? Não, ou de carreira. Assim. Quanto tempo você está nisso, nesse Puxa, métier? eu entrei na escola de arte dramática, não me matriculei. Fui fazer comunicações, eu fazia comunicações de manhã, psicologia de noite, depois larguei no 3º ano comunicações, aí terminei a psicologia, voltei para a escola de arte dramática achando que eles não iam deixar eu entrar, porque eu já tinha feito uma desfeita porque é super difícil entrar, só tem 20 vagas, é puxada a coisa lá. E eu simplesmente não apareci para me matricular, entrei e não fui. Aí pensei, não vão deixar entrar. Deixaram.
Daí eu fiz uma coisa que eu vou contar para você que eu nunca contei para ninguém. Eu acho que eu fui o único aluno que entrou colando, porque eu achava que eu não ia entrar. Então, quando chegou no exame prático, eu fui fazer Esperando Godot e tem um personagem chamado Lucky que o texto é super difícil. Eu pensei, não vão deixar eu entrar mesmo? Não vou ficar me matando para decorar texto. Escrevi tudo no tênis, né? assim no pé. E eu fazia umas posições meio assim para poder ler. E assim que dava uma coisa mais doída até, mas na verdade eu só fazia isso para poder, porque o texto era longo e eu tinha que ler em todo lado do tênis. Terminei a cena, fui ovacionado e entrei. Aí me formei. Maravilha. E, enfim, daí eu não sei, não tenho memória para tempo, assim, mas eu sei que em seguida que eu me formei, a primeira peça foi Camila Baker. E eu já ganhei todos os prêmios de melhor ator. Uau! Muito bom, muito bom. Daí fiquei nisso. Adoro psicologia, é um assunto... Queria também até gostar ajuda, muito sobre... né? Oi? De certa forma, te ajuda a escrever. Ajuda muito. Pelo menos ajuda a olhar com outro olhar, né? Todos os meus personagens têm um lado existencial e um estudo... Leia sobre Muito bom. Vou fazer um intervalo de novo. A gente volta já já. E a gente reforça. Aí diz onde é que ele está em cartaz, onde é que está em cartaz, no Teatro das Artes. Né? No Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, aqui no certo. Rio. A gente reforça dia e horário daqui a pouquinho. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Como é o último bloco do programa, a gente vai ter umas mensagens finais. Vamos falar da feira, das feiras do Zeca Medeiros. As feiras. Eu acho, Leda, que na verdade é bom falar das feiras em geral. Acho que nessa época do ano as feiras são muito importantes, principalmente porque o mercado está aquecido, a demanda por presentes é muito grande, as pessoas, principalmente no artesanato, as pessoas procuram um produto diferenciado, com preço mais barato, e o artesanato em geral ele tem um preço mais barato que o do mercado, enfim, das lojas. Então, por isso, nessa época, é muito importante para o artesão colocar o produto dele no mercado, apresentando muitas o produto feiras, em feira. né? Muitos encontros, bazares. Sim, né? sim. Eu acho que tudo... Todas as cidades têm. Né? Toda a cidade tem. E esse é um ótimo mecanismo, na verdade, para o pequeno artesão, né? E no caso das feiras, que tem uma infraestrutura maior de divulgação, chama mais público, o resultado é maior, é melhor para o artesão, enfim. Mas assim, a gente, para ninguém ficar com inveja, o Zeca vai fazer uma feira de Natal, né? Aqui no Rio. Agora em novembro. No Monte Líbano. No Monte Líbano, dia 30 de novembro a 2 de dezembro. A gente já está pelo 7º ano com esse evento. 7º ano. Mas eu acho que tem no Brasil inteiro e todo mundo pode fazer uma na sua cidade. Sim, né? com certeza, aos montes. E a gente também tem o Patchwork Design, que acontece no Rio e em São Paulo. No Rio vai ser ano que vem, já está no 12º ano. O Rio vai ser de 25 a 27 de abril. De abril. E a gente começa por São Paulo de 14 a 16 de março. março. O que eu acho interessante do Patchwork Design é que, além de feira, a gente tem uma exposição com peças de todo mundo. E esse ano a gente tem uma surpresa bem grande que, enfim... Mas é uma exposição internacional de patchwork contemporâneo, não é o patchwork tradicional. Então, o visitante vê uma exposição belíssima, uma exposição de arte, e depois vai se divertir na feira. E Vânia vai dar aula também, né? Dá aula. Agora ela vai fazer um grupo para ensinar homens, porque parece que você ensinou o Francisco a bordar e ele aprendeu muito bem. Né? Aprendeu a bordar ponto cruz com avesso perfeito. Ponto cruz com avesso perfeito. E faz esses trabalhos todos. Ele faz colcha, ele faz bolsa, tudo que eu faço. Ele faz até máquina, né? Quanto mais uma colcha. Imagina uma colcha. Isso aí já é simples, né? É simples para ele. Obrigada, gente. Meus parabéns. Obrigada a você. Tá? Obrigada. Otávio, então no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Sexta e sábado às 11 da noite, Irmã Selma e o seu Terço Insano. Esse ano até 22 de dezembro e tem uma chance de janeiro também. A partir de janeiro, fevereiro, é porque está indo... Ainda não está determinado o local, né? Não, o local está... A confirmação de estender a temporada é porque, a princípio, eu acabaria 22 de dezembro. Mas parece que vai continuar. Então, vai sim. Espero que sim, né? Agora o teatro mesmo? Teatro das Artes, Shopping da Gávea.
Maiores de 14 anos. É recomendável, não tem nada proibido. Não tem nada lá proibido. Não tem... Também a freira só é politicamente incorreta. Não nada tem nada demais. ofensivo a ninguém, Não, é não super ofende familiar. ninguém a freira. Só roga uma praga, mas tudo bem. Faz a outra comer terço. Ô, Tati, e você vai em frente, muitos planos para o ano que vem, né? Muitos. Estávamos E até muitas com piriguetes de novela em novela, Muitas. da piriguete. vida mesmo. Hoje nós começamos atingindo o público C e D, que hoje aí faz parte de nossa classe está voltada para isso, né? Nosso Brasil, nosso país E cresceu vocês muito estão com isso. voltados para esse mercado também? Estamos voltados para isso e, por incrível que pareça, conseguimos atingir também o público B e A. Lógico, um fator menor, né? Um percentual menor, mas como nós estávamos comentando, muitas viagens de pesquisa, hoje nós fazemos o quê? No mínimo 4 viagens de pesquisa ao ano, conseguimos trazer essa tendência, mas diferente também das outras marcas, porque é uma tendência voltada para a mulher brasileira. A mulher brasileira, ela acaba tendo mais culote, ela não é como a mulher europeia, então a gente consegue trazer a tendência de fora e colocar, né, dentro do perfil da mulher Escutar, brasileira. como você diz, E escutar a ouvir cliente. com o coração. Vem cá, com e a alma. cliente gosta assim, de muitos adereços, né? Ela ama. Que aqui nós temos taxa, aqui nós temos tipos Brilho. Swarovski, brilho, Bordado. aí temos bordado, aí temos Pets. um rasgadinho. Etiqueta aí temos grande. tudo, etiqueta grande Elas e dourada, amam. né? Elas chamam animado. Leda, de etiqueta outdoor. Ah, não tem aquele short com aquela etiqueta outdoor, que é bem grande. A nova etiqueta agora em outdoor, primeira você mão. vê, tá vendo? Em primeira mão, a nova agora pro final do ano é a etiqueta em pena, porque a outdoor elas disseram que estavam pequenas. Porque o outdoor, né? Tem o outdoor e tem em pena, aqueles que cobrem os prédios. Ah, eu quero uma etiqueta em pena. Tá bom. Aí a gente... etiqueta em pena. Estamos Vai produzindo tomar a roupa toda, assim, né? A etiqueta em pena, ela vai ser o cós todo. O cos todo, assim, em Mas pena. elas estão pedindo. Tá Mas certo. elas também aumentaram os bumbuns, né? E os botões também são discretíssimos, né? Os rebites, tudo bem discreto pra rebite dizer. tudo discreto, pequeno. E elas Bom, amam. muito dourado, tá certo. Parabéns, Tati, pelo seu Obrigada. caminho. Você vê que Nós estamos do país Ceará, desenvolvido. da Paraíba, de São Paulo, do Rio de Janeiro e a Fundação Getúlio Vargas, vamos descobrindo coisa, né, não? Nós estamos, esse curso está aqui no Rio de Janeiro, mas ele vai para o Brasil inteiro em breve. Ele ensina não só o empreendedor pequeno, mas o empreendedor corporativo. Porque o que vocês são, existem dentro das grandes corporações o empreendedor. Que ele faz a mesma coisa que vocês, só que em outra escala, buscando negócio para as empresas, prospectando negócio, estudando o mercado. Nós, na verdade, na Fundação, preparamos o curso mais voltado para o intraempreendedor, que seria o empreendedor corporativo. Que a diferença é nenhuma. Os objetivos são os mesmos. É só o tamanho. É só o tamanho. Mas então, na verdade, é pensar o negócio, pensar se ele cabe ali. Ele tem se que dedicar, estudar o mercado. Lembra aquela estudar história que o eu falei no mercado. início? O mercado é tudo. Então você identifica o mercado intuitivamente, como vocês, e outros estudam o mercado tecnicamente. Então tudo Mas isso vai dar... ambos e todos têm que identificar o mercado. É sem dúvida fundamental. alguma. E ter um bom plano de negócio, né, para tentar sempre atingir essas metas. Trabalhar muito e contar com a sorte. Então, agradecendo a vocês todos por terem vindo. Muito obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Bom final de semana. Da segunda, com certeza, se Deus quiser. Valeu.